É possível? É possível, claro que eu sempre falo aqui, a gente tem que sempre ter na nossa mente um foco, um objetivo. A depender dos nossos projetos de atuação na área tributária, é possível sim iniciar como uma equipe. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Eu sou a Jennifer Cruz, estou aqui com a Letícia Amaral, mais conhecida como Tributarista do Futuro, e nós vamos trazer um conteúdo exclusivo aqui para te ajudar na sua carreira, tá? Hoje, o tema vai ser especialmente para quem está ali iniciando essa jornada empreendedora, E, porque realmente é muito difícil, você sendo um só, e evoluir. Então, a equipe do tributarista, tendo que você fazer todas essas atividades, É, tem que driblar o adversário, tem que chutar a bola pro gol, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, Tudo uma pessoa só para fazer. Então, realmente, você é o seu próprio time, Então, como que a gente pode fazer para ter sucesso sendo essa equipe, E então é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje. Tá. Então, doutora, como estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo bem, né, Jessie? Fora aí os contratempos, mas sejam todos bem-vindos, gente, ao nosso podcast dessa semana. Tive aí umas semanas um pouco conturbadas, com duas quedas, duas baixas de pessoas queridas aí que faziam parte da minha convivência. Uma que foi a Clarice, que é nossa secretária no escritório, e outra semana passada foi meu primo, 30 anos, então realmente foi uma baixa aí muito expressiva e ainda dá uma balada nas estruturas, mas a gente tá aí sempre seguindo firme e forte, gente, agradecendo cada vez mais por termos saúde, termos saúde, vigor, disposição para continuarmos aí nossa batalha árdua. Mas tudo bem, Dia, vamos lá, Vamos falar sobre a equipe do tributarista hoje. Então, doutora, para a gente começar e aliviar esse desespero aí de vez do pessoal, é possível ter é possível ter sucesso na área tributária sendo uma equipe? Olha, Gê, para aliviar ou para desesperar, Porque eu posso falar sim, é possível. Acho que o pessoal vai ficar um pouco mais aliviado, falar não, é impossível. Mas olha só, antes de tudo, eu acho que a gente tem que sempre pensar que tudo tem um começo. Tudo tem um começo e a gente não começa, principalmente quando a gente está querendo empreender na área tributária, vamos pensar que nós queremos ser donos do nosso próprio negócio, não estamos entrando numa estrutura pronta, E eu acho que é daí que parte a ideia do equipe, de eu ser dono do meu próprio nariz e eu iniciar algum empreendimento aí na área tributária. O principal nesse ponto é sair da inércia, Sair do estou pensando, do plano das ideias e partir para o plano da execução. Então, é possível? É possível, claro que eu sempre falo aqui, a gente tem que sempre ter na nossa mente um foco, um objetivo. A depender dos nossos projetos de atuação na área tributária, é possível sim iniciar como uma equipe. Vai chegar um momento que eu costumo brincar, que eu sou aquela centopeia manca, Tem um monte de pé, mas faltando pé, porque mesmo a gente tendo equipe, tendo pessoas que estão assim, do nosso lado trabalhando, mesmo assim nos falta tempo, A gente chega aquela sensação de que 24 horas no dia tá pouco, Que a gente queria mais para poder fazer tudo que a gente pelo menos anseia, Tem como projetos e tal. Então, assim, nesse primeiro ponto em que você está iniciando, que você está começando o empreendimento na área tributária, que você é o seu próprio time, É justamente a equipe, o mais importante é realmente iniciar, sair do zero, É iniciar, sair da inércia, colocar o seu eu time, a sua equipe em campo. E realmente ir para campo de batalha. E aí o teu objetivo é realmente, gente, começar a o quê?
ter um plano, né, um plano de ação para conquistar o seu primeiro cliente. Aquilo que a gente fala, né? A pessoa, eu não tenho experiência na área tributária, eu estou começando agora. Então, o teu objetivo é conquistar o teu primeiro cliente. E a gente já falou muito da jornada do cliente nos episódios anteriores, a gente já falou como conquistar o primeiro cliente. E é possível fazer isso sendo uma pessoa só, sendo a sua equipe, né? O time de um único jogador. Totalmente possível. Você vai conseguir permanecer assim durante um tempo. Pegando uma analogia ali, a gente tem que... tem um livro que chama Do Zero a Um, né? Do Zero a Um. O cofundador desse livro é o Peter Thiel, que é o autor desse livro é o Peter Thiel, não sei como que pronuncia, mas é Thiel, né? Peter, Peter, Thiel, né? Não sei se é Peter Thiel, deve ser Peter Thiel. E ele é um dos cofundadores do PayPal. O PayPal, né, é aquele ferramenta de pagamento, né? Pagamento online. E ele escreveu um livro que chama De Zero a Um. E o que ele fala, né? Ele vem falando um pouquinho das empresas exponenciais, falando muito da questão de startup, das empresas que começam do zero e tal. E ele fala assim que ele faz uma analogia, né? Enquanto a gente está no 1, para chegar no 100, a gente tem um crescimento de 100 vezes, certo? Do 1 até o 100, você cresce 100 vezes. Se a gente mentaliza na questão do 0 a 1, o crescimento do 0 a 1, ele é um crescimento infinito. Na matemática é infinito. Né? Se olhando matematicamente, para você sair do 0 e chegar no 1, o teu crescimento é infinito. E daí que vem a ideia do crescimento exponencial, dos negócios que crescem exponencialmente. Então, é esse ritmo aí. Qual que é a mentalidade? A mentalidade é sair do 0. Sair do 0 e chegar no 1. E aí, para sair do 0 e chegar no 1, de repente você tem uma longa jornada pela frente, mas você saiu da inércia. Você está, né, visando um crescimento. E é justamente com essa mentalidade que a gente tem que trabalhar aqui quando a gente é um só. Né? De repente, a gente não vai querer ser um só sempre, porque se a gente é um só sempre, a gente não vai conseguir crescer exponencialmente, certo? A gente vai precisar chegar uma hora e não dar conta. A gente não vai dar conta de tudo, de cuidar da prospecção de clientes, atendimento de clientes, execução, operação do trabalho para o nosso cliente. Não dá conta, mas a gente tem que ter essa mentalidade de sair da inércia. Então, sim, gente, se você é um time só, você é a sua equipe, saiba que você precisa sair do 0, tá? E sair do 0, para esse crescimento exponencial, você precisa realmente ir para campo, né? E para o que a gente chama do campo de batalha, né? Realmente tem que ir do campo de batalha. Então, ir com a sua equipe, sabendo o que você consegue como equipe entregar para o seu cliente, tá? Ou se quando você já for fazer uma prospecção para trabalhar, dependendo do seu objetivo, já colocar lá na tua precificação e colocar no teu planejamento que se você for fechar aquele contrato, você já vai deixar de ser uma equipe. De repente, fechando o contrato, você já vai ter que ter alguém para te ajudar. Então, muito com esse foco aí, de sair da inércia, planejar e pensar no que você, como um só, pode trazer de clientes para o seu negócio e entregar, porque a gente tem que pensar na entrega, né? O que você vai poder entregar e levar de resultados para o seu cliente. Uhum, entendi. Então tem que ter esse mindset, né? De 0 a 1. Para sair do 0, quais são os fatores que o tributarista, né? Que está aí aspirando, né? Precisa levar em consideração para ser um empreendedor na área? Olha, a gente precisa, primeiro, né, essa questão realmente de você ter uma mentalidade de ação, né, de ir para campo, de executar. E aí, você precisa pensar nessa questão de ir a campo, executar, você precisa pensar no teu negócio. Se você está querendo ser um tributarista, dono do seu próprio negócio, e é isso, de novo, é isso que eu falo, quando a gente está falando de equipe, é aquela pessoa que está querendo começar do zero algo, né? Está querendo construir.
Então, tem alguns fatores que a gente pode levar em consideração. O primeiro deles, e assim, normalmente é algo que as pessoas não pensam, tá? Elas não pensam antes de começar a idealizar um negócio, um empreendimento, e aqui a gente está focando em empreendimentos ou negócios na área tributária. Ela não pensa no planejamento disso, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar é o planejamento. E aí, lá na nossa comunidade tributarista do futuro, a gente tem muitas equipes lá, né? A gente tem muita gente começando agora, indo para campo, mas lá na nossa comunidade a gente tem uma pessoa maravilhosa que chama Milene, a nossa mentora aí em matéria de mudança de mindset, em matéria de tax design, futurismo, e ela vem trazer muito modelo de negócio, ela vem falando de modelos de negócios disruptivos, técnicas de modelagem de negócios, e ela fala pra gente que uma boa técnica de planejamento do nosso negócio é o Canvas. Então, ela traz o modelo de Canvas para a modelagem do negócio, para a gente, né, ter essa estrutura, esse modelo de negócios, e basicamente o Canvas é o quê, gente? É uma folha. Pode fazer num papel A4 mesmo, em que você vai colocar lá quais são os seus recursos financeiros, os seus recurso humano, recurso de equipamentos, quais as parcerias que você vai fazer, qual que é a sua proposta de valor, e isso é algo muito importante a gente pensar, qual que é a nossa proposta de valor para o nosso cliente. E aí, eu vou falar um pouquinho mais na sequência, mas essa questão da proposta de valor é algo que nunca a gente pensa. A gente sempre vai sendo levado pelo que todo mundo está fazendo e acaba esquecendo de pensar no que eu vou agregar de diferente para o meu cliente em relação aos meus concorrentes. Então, pensar onde você pode deixar de ser mais do mesmo. Né? Isso a gente trabalha dentro desse modelo do Canvas, que é um modelo que ele é um business plan, né? Um plano de negócios. Só que ele é muito enxuto, assim, você consegue construir todo ele numa folha de papel A4. E aí vai colocar quais vão ser os seus entregáveis, né? Serviço que você vai ofertar, quais vão ser os seus canais de comunicação com o seu cliente. Enfim, é um modelo bem bacana que para quem está começando, mesmo sendo equipe, seria a minha sugestão de por onde começar. Começa construindo o seu modelo de negócios. E pensa muito. Veja olha como que é o mindset de startup, por exemplo, né? E a gente teve essa semana no nosso canal da Amaral Yesbeck, no nosso canal Direito da Inteligência de Negócios. Na quarta-feira, a gente teve uma live muito interessante com o Dr. Carlos Pinto, o Dr. Otávio Amaral, o Dr. Carlos, nosso sócio, diretor, mas que representa o Nordeste, né? Ele tá sediado em Recife. Dr. Otávio, CEO do Empresômetro, e eles estavam falando sobre como é difícil você precificar uma startup. E aí, dentro dessa conversa sobre startups, eles falam muito dessa questão do mindset da startup, né? Que o mindset da startup é você fazer alguma coisa muito rápido para testar aquela coisa. Né? Testa para ver se vai dar certo, coloca o teu menor recurso possível e testa para ver se vai dar certo. Isso está muito ligado à questão do que a gente chama de tentar construir um monopólio positivo, tá? E isso também está falando, no livro também trata disso, né? O livro do 0 a 1, de 0 a 1, ele fala muito dessa questão da construção do valor, né? Que valor que você está levando no seu negócio, e a construção de monopólios positivos. O que são monopólios positivos? São negócios inovadores, que você vem ocasionar uma disruptura. E a gente pode ser inovador dentro da área tributária também. É claro que às vezes a gente não consegue iniciar isso, mas a gente não precisa pensar no modelo de startup na área tributária, não é isso que eu quero falar. A gente pode ser tributarista, começar um empreendimento na área tributária, contudo a gente pode verificar onde a nossa atuação vai ser diferente da dos outros. E aí está muito ligado no que eu falei da proposta de valor. Né? Qual a tua proposta de valor? O que você está levando? E aí, uma vez que isso está muito claro para você começa a ter essa mentalidade de empreender mesmo. E o Dr. Carlos fala também da diferença do empresário e do empreendedor, né? O empreendedor, ele tem esse mindset de inovação. E o empresário não, necessariamente, né? Então, a gente busca aqui dentro da área tributária sermos empreendedores, porque assim a gente vai conseguir também ocupar
um lugar do mercado, e querendo ou não, por mais que o mercado tributário seja um mercado nichado, é um mercado que cresce muito, né? Nosso sistema tributário nacional é altamente complexo, todas as empresas precisam de tributaristas, e quando a gente vai a campo, a gente verifica os mesmos problemas, as mesmas objeções dos clientes, dos contadores, dos clientes. Então, quando a gente vai a campo, a gente identifica isso. Por isso que cada vez mais, antes de ir a campo, a gente tem que mapear o nosso mercado e identificar onde está a nossa proposta de valor, onde nós podemos ser diferentes dos outros, tá? E aí, gente, vamos pensar outra coisa, né? Aqui eu tô falando mais da questão da inovação, da questão da gente ter o nosso mapeamento, o nosso modelo de negócios, mas aí a gente tem que pensar em questões práticas, questões legais e questões práticas. Nós falamos aqui do tributarista do futuro, que é um tributarista de inteligência de negócios, e é um tributarista que ele vai, o quê? Se ele é de inteligência de negócio, ele vai prestar serviços para empresas. Então, a gente está falando que nós temos que prestar, a gente está prestando serviços para empresas, business to business, né? O mercado B2B aqui. E muitas vezes, quando a gente vai pensar na equipe, a gente começa, olha só como acaba sendo um pouquinho, vamos falar aqui um pouquinho contraditório. A gente vai prestar serviço para empresas e muitas vezes, como equipe, começando, a gente sequer se preocupa em nós termos uma empresa. E começa a prestar serviço como pessoa jurídica, o que vai gerar um entrave muito grande na hora de fechar negócio com empresa. Empresa contrata empresa, CNPJ contratando CNPJ. Muito embora pessoas se conectem com pessoas e pessoas se relacionem com pessoas. Na hora que vai lá para o fechamento mesmo, é um CNPJ sendo contratado por outro CNPJ. Então, pensa que ter um CNPJ... você vai ter custo atrelado a ter um CNPJ. Né? Você vai ter um custo, por mais que não é comum, tá? E aqui, quando a gente fala de tributarista, normalmente a gente tá falando com quem? Com o advogado e com o contador, que são, via de regra, os dois primeiros profissionais que querem, né, migrar para a área tributária. Mas a gente pode estar falando com outros profissionais, inclusive com pessoas que também não têm uma formação acadêmica. E aí você tem que pensar, né? Para eu começar, eu consigo começar como MEI? Se você é advogado, se você é contador, não vai conseguir para prestar serviços, você não vai conseguir começar como MEI, certo? O que a gente conseguiria começar como MEI? Se a gente vai se associar a algum parceiro na área tributária para ser o quê? O representante de vendas dele. Isso funciona muito em modelagem de negócios, como, por exemplo, o nosso parceiro da PR Fiscal, né? Plataforma de recuperação fiscal. Isso funciona muito, deixa eu pensar, quando você realmente vai ser um intermediador, você não vai executar o trabalho, você vai só vender, vai prospectar um negócio para outro executar, você poderia ir pensar fazer uma promoção de vendas, né? Para ser enquadrado no MEI. Ou se você vai fazer um trabalho puramente administrativo, né, de apoio administrativo, algo que você não vai conseguir agregar tanto valor para o seu cliente, você pode fazer alguma coisa muito pontual ali, como MEI, né? Ou você pode, dentro da área da inteligência de negócios, que a gente fala, né, fazer mais ou menos uma edição de dados. Tem um KNAI aqui, que é edição de cadastros, que é permitido no MEI, mas é muito limitado, tá? Então, assim, se você está pensando em empreender como MEI, porque é o custo tributário mais baixo que tem, saiba que vai ficar um pouquinho estranho para as empresas que vão te contratar, daí você teria que ser contratado só por micro e pequenas empresas também, porque uma empresa maior, ela vai achar no mínimo estranho, né? Alguém da área tributária sendo enquadrado como MEI. E aí você vai conseguir agregar menos, né, valor para o teu cliente. E aí, então, partindo disso, você teria que começar pelo menos com uma empresa no Simples Nacional. Né? Então, regularizando aí e daí já colocando no teu custo o custo tributário de ter um CNPJ enquadrado no Simples Nacional. Aí sim, a gente tem lá nos anexos do Simples, no anexo 3, para quem tem escritório contábil, que daí pode prestar serviço dentro do escritório contábil, serviços na área tributária. Para quem é advogado, pode prestar serviços advocatícios enquadrados no anexo 4, da lei do Simples Nacional. E aí outros serviços que não sejam nem contábeis, nem serviços advocatícios, estariam enquadrados no anexo 5,
do Simples Nacional, e daí no anexo 5 a gente tem uma alíquota mais alta, né? Uma alíquota inicial aí de 15,5%, que é realmente de início ali a maior carga tributária em termos, né? Porque no anexo 4, que é onde está os serviços advocatícios, a gente começa com uma alíquota de 4,5%, contudo, o sócio da empresa precisa receber o Prolabore, né, todo mês, e sobre esse Prolabore, que é o mínimo, é o salário mínimo, né, R$ 1.045, sobre esse Prolabore, aí vai incidir a contribuição previdenciária, né, de 20%. Então, essa contribuição ela acaba sendo devida fora ali do Simples, né, algo específico para os serviços que estão listados no anexo 4. Então, também você já vai ter que começar a pensar como tributarista já nesse início, né? No início da sua equipe ali, como uma pessoa só, pensar nisso daí, né? Sociedade unipessoal, sim. Aqui, Sheila, agora que eu vi que era Sheila, né? Ela falou que pensa compensa. Aqui eu não estou falando de estrutura societária, tá? Estou falando de enquadramento em regime tributário. Ok? Estrutura societária, você pode pensar em qualquer uma que melhor se adeque, né? Se você é advogada, pode abrir uma sociedade unipessoal de advocacia. Aí só tem que ver ali a questão. Deixa eu pensar se tinha uma discussão sobre se a sociedade unipessoal poderia estar no Simples Nacional. Acredito que isso já foi superado, tá, Sheila? Já consegue estar assim lá no anexo 4 do Simples Nacional, ok? Então, pessoal, para resumir a história aqui, você tem que pensar, tem que pelo menos planejar o teu negócio como equipe antes de startá-lo, tá? Então, planeja. Não precisa passar muito tempo planejando, mas planeje. E esse planejamento, ele vai se ajustando ao longo da sua jornada. Você vai... E daí a gente vai pensar numa questão de gestão, né? A gestão do nosso negócio é algo contínuo e a gente vai melhorando a cada dia, tá? Mas pensando que a gente está lidando, né, querendo levar soluções tributárias para a empresa, o primeiro passo é pelo menos a gente fazer a nossa lição com a nossa empresa, né, com a nossa equipe, que vai ser a nossa empresa. Tá bom? Doutora, eu sempre ouço que o MEI, né, seria mais para quando você vai fazer, né, querer fazer algo assim mais no início da carreira mesmo ali, né, do tributarista. Mas você consegue especificar, ou é possível, né, especificar algumas atividades que, como equipe, né, o tributarista que está ali aspirante ainda, possa iniciar utilizando, né, algumas dessas atividades que sejam, né, permitidas dentro do MEI? Tá, então vamos falar especificamente do MEI, né? Porque pode ser algo que o pessoal que está iniciando aí queira saber mais. Então, gente, só uma coisa. O MEI, ele serve para faturamento anual até R$81 mil, né? Então, você não pode extrapolar R$81 mil de faturamento. E caso você extrapole, você tem ali para permanecer dentro do MEI ali um limite de 20%, né? Acima dos 81 mil, que daria 96 mil, se não me engano. E então, só pensar nisso daqui. Mas tudo bem, para início de conversa, a gente chegar num ano, faturar quase R$100 mil, está excelente para início, né? Acho que é uma vitória a ser comemorada. Mas, realmente, o MEI, ele tem uma limitação de atividades, né? De atividades, não são todas as atividades que podem se enquadrar no MEI. Aí, eu listei algumas atividades que poderiam, tá enquadradas aí dentro de três KNAIs, tá? Que é o KNAI o 82199/99, que é o Serviços Especializados de Apoio Administrativo, tá? E nesse de Serviços Especializados de Apoio Administrativo, o que você poderia fazer? Operacionalizar aí uma recuperação de tributos, né? Fazer um PIS/COFINS monofásico, é possível. Você consegue fazer uma defesa de auto de infração. Você pode fazer... qualquer trabalho assim operacional que não vá nem ser restrito ao serviço advocatício, nem ser restrito ao serviço contábil ou algum outro, né, alguma outra atividade aí regulamentada, tá? Então, o que eu conseguiria ver assim mais prático seria coisas assim mesmo, uma defesa de um auto de infração, que é administrativo, não precisa, né, necessariamente ter uma formação acadêmica, nem essa questão de operacionalizar a recuperação de tributos, né? E daí, pensando em empresas do Simples Nacional, seria bem possível fazer isso. Aí, os outros KNAIs que podem estar no MEI
é o KNAI de promotor de vendas, né, que é o 73190/02, que aí sim, se você quiser se associar a alguma outra empresa que faça a parte operacional da recuperação de crédito, por exemplo, aí quer se associar à PR Fiscal, por exemplo, que é a nossa parceira aqui, ou alguma empresa desse tipo, que você vai atuar apenas como um promotor de vendas, né? Você vai captar o cliente e todo o contrato, formalização, operacionalização vai ser com a empresa mesmo, né? No caso desse exemplo que a gente está falando da PR Fiscal, é com a PR Fiscal, você capta, só, e a PR Fiscal executa. Então, poderia ser um MEI de promotor de vendas. E também esse MEI, que é o 58191/00, que é o de edição de cadastros, né? Edição de cadastros, de outras informações, que aí eu pensei que seria possível fazer uma análise de dados, né? Pegar uma análise de dados tributários, focando em ofertar uma inteligência de negócios para os clientes, tá? Lembrando que pelo perfil, você conseguiria aí, sua persona teria que estar muito mais voltada a um micro e pequeno empresário, tá? Porque daí ficaria mais fácil de você ser contratado. Quando você vai para média, grande empresa, eles já vão querer um escritório, vão querer algo mais assim, algo mais robusto, né? Então, aí é o que a gente vê de mercado, né, gente? Mas assim, nada é regra e tudo você vai depender muito da tua proposta de valor e como que você vai ofertar e vender o teu serviço na área tributária. Tá bom? Então, o que eu consegui listar, assim, na hora que eu estava preparando essa pergunta, foram essas atividades aí. Tá. Então, como você falou, não seria possível atingir empresas de maior porte com o MEI, né? Então, o que eu vou falar? Não tem regra, né, gente? Eu acho que aí é uma questão aí mais de prática do mercado. Eu vejo, assim, que como MEI, se eu só responder para a Vera, ela quer saber qual que é o último KNAI. O último, Vera, é o 58191/00, tá? É o de editor de lista de dados. Editor de lista de dados. Então, é editor de lista de dados, promotor de vendas e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. Então, só que daí vocês têm que ser, vocês vão ter que não vão poder extrapolar, né, a prestação de serviço. Tem que estar muito, assim, restrita ao que o KNAI permite, tá, gente? Então, que foi isso que eu consegui listar aqui, que vocês conseguem enquadrar nesses KNAIs. Então, a questão de atingir média e grande empresa, eu tô falando que não é possível, não é porque seja uma regra, tá? É mais uma prática de mercado, mas, de novo, volta para a sua construção da sua proposta de valor. Como que você vai vender esse serviço, com o que você vai agregar a esse serviço, tá? Então, ali, até pegando a Vera que perguntou do KNAI, a Vera está se qualificando para ser IBPT Partner, né, Vera? Então, também como IBPT Partner, você pode ter um KNAI de MEI ali para começar, nesse KNAI de promoção de vendas, por exemplo, né? Acho que seria o mais ajustado, ou de serviço administrativo. Então, eu acredito que seja nesse sentido, e daí você, conforme você vai construindo a sua autoridade, aí no caso, né, de você ser um MEI, que você trabalha em parceria com uma empresa, como, vou trabalhar como IBPT Partner, vou trabalhar como um parceiro da PR Fiscal, por exemplo, ou como parceiro de outra empresa, tranquilo, porque você já vai estar agregando, além do seu nome, uma marca forte do seu lado. Então, tudo bem você ser o MEI, até porque o contrato não vai ser firmado com você no final das contas, vai ser firmado com a empresa parceira, né, que você tá levando, você tá agregando a tua atuação uma marca forte, né? Então, aí nesse caso você conseguiria. E daí você vai se estruturando conforme você vai, a gente sempre fala, né, que a meta aí é realmente 100 mil no primeiro ano, pegar no primeiro ano de atuação como tributarista, chegar ao faturamento de 100 mil, e aí dali crescer, né, eu acho que é totalmente, não é que eu acho, né, gente, é viável, assim, dependendo do nosso foco, do nosso esforço, aumentar até, né, essa faixa de faturamento aí de 100 mil do primeiro ano, mas eu acredito que como meta ali, a tua meta inicial é você bater os 100 mil no primeiro ano. Então, aí como MEI você consegue, daí no segundo ano você já se reestrutura para realmente formalizar uma empresa no Simples Nacional, você já vai ter um pouquinho mais de estrutura para isso, tá? Deixa eu só responder algumas perguntas nesse meio do caminho aqui.
O pessoal está querendo que eu repita os quinais, tá? Deixa eu ver quem que perguntou aqui. Josemar Figueiredo tá pedindo para eu repetir os quinais. Então vamos lá, Josemar. KNAI de edição de lista de dados, tá? 5819-1/00. KNAI de promotor de vendas, 7319-0/02. KNAI de digitador e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. KNAI 8219-9/99. Tá? São esses os KNAIs que eu triei ali, que eu acredito que sejam os mais viáveis aí para quem está iniciando como eu, Keep aqui, quer enquadrar a tua empresa no MEI, que abriu um MEI, né? Que é o início aí de tudo. E tivemos acho que mais uma pergunta, gente. Espera aí. Deixa eu só recapitular aqui. Perguntou o que é IBPT Partner. O Partner. Wesley está perguntando o que é o IBPT Partner. Wesley, IBPT Partner é um programa em que o parceiro, ele pode ofertar e prestar serviços que são prestados pelo IBPT, tá? E pelas empresas ali, algumas empresas vinculadas ao IBPT. É um programa realmente de parceria, né? Em que você é um licenciado, você recebe uma licença de uso da marca IBPT e aí participa dos honorários de acordo com qual vai ser a tua adesão, né? Então, é um programa pago, só pode entrar no IBPT Partner quem for aluno do Master. O Master é o nosso curso 3 da trilha de aprendizado do IBPT Educação, né? O primeiro é a Formação Tributarista do Futuro, o segundo é o BI Tax Skills, que a gente está com as matrículas abertas aí, e o terceiro é o Master em Tributação e Inteligência de Negócios. A Vera passou por toda essa trilha e a Vera está agora aí na fase de coleta de documentação, tudo para ingressar como BPT Partner, tá? Mas aí a gente explica tudo direitinho para o aluno que está no Master. Se você tiver interesse, entra na trilha, não precisa fazer o FTF, tá? Se você já está na área, pode ingressar direto no BI. O FTF é para quem quer o alicerce bem firme aí da parte técnica, do início mesmo, mas não é obrigatório que faça o FTF, né? É recomendável, mas não é obrigatório. Agora, para fazer o Master, é obrigatório fazer o BI Tax Skills. Então, basicamente isso, tá? Mas beleza, gente, vamos lá, Diego. Continuar aqui. Então, vamos deixar aberto aqui, né, para quem mais quiser fazer essas perguntas. Então, podem perguntar aqui para a gente. E enquanto vocês fazem essas perguntas, eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Você tem alguma dica para o tributarista, né, que está aspirante ainda, já ir começando a pensar em como conquistar o seu primeiro cliente? Sim, várias dicas, né? O pessoal que está acompanhando os nossos podcasts aí já sabe que a gente fez uma trilogia focada na jornada do cliente. Então, a gente fez 3 episódios só falando da jornada do cliente. A gente já fez episódios sobre como você construir a sua autoridade, fazer eventos de prospecção. E a gente fez semana passada, a gente fez uma aula aberta, gratuita. Tá lá, agora, infelizmente, já está disponível só para os nossos membros da comunidade tributarista do futuro. Mas fizemos uma aula aberta sobre processo de vendas, né, do zero. Essa semana, na terça-feira, fizemos workshop só de prospecção, né, prospecção de serviços na área tributária, um workshop totalmente mão na massa. E está disponível ainda, né? Não sei se quando você ouvir esse podcast ainda vai estar disponível. Hoje ainda está disponível lá no nosso no Telegram. Né? Então a gente colocou um link para um grupo do Telegram que está disponível lá. E a gente foca sempre na parte de prospecção nos nossos cursos, todos os cursos. Então, o FTF tem o módulo 15, que é só voltado para entrar em campo de batalha, parte de marketing, prospecção, entrega do serviço, então o módulo todo só falando sobre isso. Nós temos no BI Tax Skills também workshops voltados a relacionamento com o cliente, a início da prospecção, jornada do cliente. No Master a gente também tem conteúdos focados à questão de prospecção e fechamento de negócios. E na nossa comunidade tributarista do futuro, nós temos o Daniel Silos, que está sempre dando mentoria aí nessa parte de prospecção e fechamento de negócios. Então, realmente, a gente sabe que é uma grande dificuldade de quem está começando aí na área, é a prospecção de clientes. Então, a gente também olha isso com muito carinho.
volta e meia eu tô tratando sobre esse tema nos meus conteúdos gratuitos também, porque a gente sabe que é o, né, gente, sem cliente não há tributarista, então realmente a gente precisa ir treinando, e assim, conforme também o bom é que eu também estou na prospecção, o Daniel, a gente troca muita figurinha, o Carlos Pinto está muito na prospecção, a gente troca muita figurinha. E assim, a gente vê que alguma coisa dá certo, que a gente testou alguma coisa e deu certo, a gente já coloca nos cursos, já marca uma aula para vocês. Eu estou fazendo uma mentoria agora só não só isso, mas toda a parte de negócios, né? Mas muito focada na parte de clientes também. Então, estou testando várias coisas que o mentor está trazendo, coisas que já estão dando certo. Então, tudo isso a gente vai trazendo aqui nos conteúdos dos cursos, eu também vou passando isso para os alunos. Porque a gente sabe que realmente, né, algo muito importante é você ter a tua carteira de clientes. E de uma coisa que eu não comentei, mas eu vou comentar aqui enquanto o pessoal vai colocando as perguntas, é o seguinte, gente, vamos focar assim, eu estava falando ali da questão do regime de tributação, né, para nós tributaristas, e uma coisa que a gente tem que ficar acompanhando, estamos acompanhando, mas que vai refletir no nosso próprio negócio, é o seguinte: se a CBS, né, Contribuição de Bens e Serviços, ela entra em vigor, a gente vai ter que fazer toda uma modelagem de negócios, um planejamento tributário para o nosso negócio. Por quê? Entrando em vigor a CBS, pode ser que não seja mais vantajoso continuar no Simples Nacional, que seja mais vantajoso migrar para o próprio lucro presumido. Por quê, gente? A CBS, ela vai ser o seguinte: você vai conseguir ter crédito nas suas compras para abater do débito na saída. E quem tiver no Simples, e como nós, dentro do Simples, nós vendemos para outras empresas, as empresas que comprarem de empresas no Simples, elas vão ter um crédito menor para abater na CBS na saída. Então, isso vai estimular as empresas a não terem mais na sua carteira de fornecedores empresas do Simples, tá? A não ser que realmente, na questão de custo, né, a competitividade de preço, compense. Mas como o nosso serviço é um serviço de alto valor agregado, e a gente foca muito isso com vocês, né, de ser um alto valor agregado, vocês não vão querer competir por preço, certo? Vocês vão querer competir pelo valor que vocês estão levando para o cliente. Então, pensando nisso, fiquem de olho. Uma vez que a CBS entra em vigor, se a tua empresa está no Simples Nacional, estude, faça você a tua lição de caso, o teu planejamento tributário, para ver se não vai compensar sair do Simples Nacional e migrar para o lucro presumido, tá? Então, a gente, como tributarista, também tem que pensar, não é? Às vezes a gente costuma fazer, né, casa de ferreiro, espeto de pau. E acontece muito. Vocês vão ver aí que às vezes vocês estão aconselhando algo para o cliente de vocês que vocês não estão fazendo. Então, vamos começar a refletir no que vocês também estão fazendo, né? No que vocês estão aprimorando aí, pensando no planejamento tributário do negócio de vocês, para também poder, a partir disso, orientar melhor os clientes de vocês. Mas pensem, se a CBS entra em vigor, vocês vão ter que fazer cálculo para ver se vai valer a pena a tua empresa se manter no Simples Nacional. Isso é uma coisa que a gente já está pensando, porque hoje dentro da estrutura existem ainda algumas empresas que estão no Simples Nacional, e aí também a gente está fazendo esse exercício, né? Esse exercício de análise aí. A tendência é que, como as coisas estão indo do jeito que está o andar da carruagem, que realmente todos tenham que sair aí do Simples Nacional. E nesse cenário de CBS, essa vai ser uma realidade mesmo, tá? Pelo menos os cálculos que a gente já fez mostram isso, que não vai valer a pena se manter no Simples Nacional, que o mais vantajoso vai ser migrar para o lucro presumido, tá bom? Então vamos lá, Dia, o que temos de pergunta aí? Tem a Sheila, né, que é o Pensa Compensa. Ela falou assim: marquei minha primeira reunião com um prospect, dono de 3 supermercados aqui. Como você sabe, estou no início da carreira tributária. Teria já algum problema se meu CNPJ ainda não estiver ok? Sheila, olha, vamos lá. Você tem que pensar assim, se você for fechar o negócio, ele vai te contratar como pessoa física, o que vai ter problema? Vai ser dependendo do valor do serviço que você vai, né, do teu serviço, você vai ter um problema de imposto de renda teu, né? Vai ser mais caro. Ainda, né, gente? Ainda vai ser mais caro se você deixar toda a tributação na tua pessoa física.
E aí tem que ver se para ele não vai ter nenhum problema, porque ele, como empresário, ele vai ter que, para te pagar, como você não vai conseguir emitir nota fiscal, ele vai ter que fazer um RPA, um recibo de profissional autônomo. Então, você só tem que ver essa questão burocrática aí. De repente, pensa aí se você não tem o CNPJ, se você consegue abrir uma outra empresa no MEI, pelo menos para esse início, né? Você, a Sheila, acho que é advogada, né, Sheila? Então, quando você não tiver aí a tua sociedade de advogados, pensa, de repente, não vale a pena você abrir primeiro um MEI, mas verifica aí com esse teu potencial cliente, como que vai ser aí, se vai ter problema para ele ou não. É só essa questão, né, gente? Porque, dependendo da empresa, vai ser um problema sim, tá? Mas aí é uma questão de você ser transparente. Aí. Por isso que eu falo que é sempre bom a gente já tá com o negócio redondinho. Por quê? Porque senão é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente não olha, né? A gente tá querendo levar uma solução tributária e não tá olhando para a nossa, né? A gente não tá fazendo o nosso planejamento tributário. Então, tem que pensar nessas questões aí com bastante cautela, tá? Pensando que todo início de negócio você não vai querer ser equipe para sempre. Daqui a pouco você vai querer contratar um estagiário, vai querer contratar um funcionário, tudo. Então, o ideal é já ir tentando formalizar ao máximo essa questão do CNPJ, tá bom? Ela falou aqui também que é case de sucesso e VPT Educação, hein? Que bom. Que bom. Depois, se der certo, você coloca lá na comunidade, tá? Posta lá o teu case de sucesso. Muito bom. Tomara, gente, tomara. Eu tô até hoje, também teve um outro aluno que me mandou um e-mail aqui que ele tá super empolgado aí para fechar um negócio de governança tributária, que eu consegui auxiliar ele lá. Vamos ver, eu torço por todos os meus alunos. Saibam que eu torço aí pelo sucesso de todos e quero celebrar com todos aí, cada conquista. Vai ser muito bom, gente. Temos mais, Sheila. Oh, meu pai, tô confundindo. Sheila, Jennifer, socorro. Não é isso, ó. É isso que tem de perguntas aqui, né? Se depois tiverem perguntas, podem fazer lá, né? A doutora sempre abre caixinha de perguntas nos stories, então é só ficar ligadinho ali. Eu mandar no direct também não tem problema. No direct do Instagram eu tô sempre olhando, também respondendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui com a gente, participaram aqui do podcast, tá? Não se esqueçam, então, que ele vai estar disponível na quinta-feira que vem nas plataformas de áudio. Já assina o podcast, tá? Você pode ir na sua plataforma da sua preferência, assinar Podcast Tributarista do Futuro, e aí você vai receber a notificação quando tiver podcasts novos, tá? A gente também posta lá no nosso canal do Telegram, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Sexta-feira que vem a gente volta aqui gravar mais um podcast com um assunto bem interessante. A gente só vai colocar aqui no perfil da doutora Letícia, então é só ficar de olho. Tá bom. E é isso. E pessoal, espero vê-los aí, ver uma parcela de vocês aí no nosso BI Tax Fields na semana que vem, né? Fiquem ligados aí, porque realmente a gente fala que é uma etapa bem importante aí na carreira. Temos vários que já passaram aqui também, a Vera, a Távia, deixa eu ver aqui. A Vera e a Távia já passaram pelo BI Tax Fields. Sempre temos aí cases de sucesso aí. E aí, gente, antes da gente finalizar, olha que bacana. Deixa eu colocar, já que a gente tem uns minutinhos, eu tô com Sheila na cabeça, socorro. Sheila, você penetrou no meu cérebro agora. Eu tava esperando tudo aqui. Deixa eu contar duas histórias muito legais, olha só. A Távia, nossa querida, olha só como são as coisas, eu chamava a Távia de Diamantinha, né? Desde o começo eu chamava ela de Diamantinha, se ela tá aqui ela vai saber que eu sempre chamei. E a Távia tá ingressando no nosso time de brilhantes da Amaral Iasbeck, que começa agora em outubro, oficialmente contratada. Vai ingressar aí nossa equipe jurídica da Amaral Iasbeck, e tudo começou por esse Instagram, né? Então olha que case de sucesso, né, Távia? E espero que seja uma parceria muito duradoura, muito tempo. E vai ser a nossa primeira membro da equipe jurídica que vai estar sendo contratado fora de Curitiba, né? Fora da sede do escritório. Vai ser o primeiro home office aí da contratação da pandemia, né? Olha só como a pandemia tá promovendo disrupturas, né? Então, olha que bacana. A Távia vai integrar aí a equipe, começa agora em outubro. E já está lá com fazendo todos os procedimentos para integrar como advogada associada da Amaral Iasbeck. Muito bom. E temos também, semana que vem vai começar a Mari, também aluna do FTF,
aqui de São Francisco do Sul. Olha só, aluna da FTF São Francisco do Sul também vai ingressar no escritório aqui. Olha que bacana. Então, a gente, do IBPT Educação, também estamos conseguindo trilhar brilhantes aí para a nossa equipe. É muito bom, gente. Isso aqui me deixa muito feliz aí, porque também serve como para a gente trazer para o nosso time aí nossos brilhantes. Muito bom. Então, parabéns aí para a Távia e para a Mari, que vão ingressar no jurídico, né? A Távia em Curitiba e a Mari aqui em São Francisco do Sul. Muito bom. Tem uma perguntinha aqui, não sei se é pergunta. A Ana Carla está perguntando onde que estão todos os podcasts. Ana, não sei se você está aí ainda, mas é só você digitar no Google Podcast Tributarista do Futuro. Ele está na plataforma de podcast do Google. Você pode procurar também na plataforma de podcast do teu iPhone, se você tiver iPhone. Né, lá tem, né, o iconezinho de podcast, também tá lá. Ou no SoundCloud, tá também, de Spotify. Uhum. SoundCloud, Spotify, enfim, qual você preferir, aí você pode só digitar podcast Tributarista do Futuro, tá bom? Obrigada, gente, obrigada mesmo. Mais uma semaninha acabando aí. Fiquem todos com Deus, bom descanso e vejo vocês no nosso próximo episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. Até mais. E meus parabéns, Távia e Mari também, hein? Tchau, tchau, Dê. Tchau. Tchau, pessoal.